Ok. Bom dia. 9h01, sexta-feira, 14 de março. Me atirando lá no Igarapé do Quebracu, certo? Às 2 horas da tarde, certo? Mergulhando nas águas do Igarapé Altamira, não poluído, bicho, mas isso faz tempo pra cacete. Isto foi ainda no começo da década, em meados da década de 60. Tá certo, eu acho que é isso, década de 60, correto. Foi o tempo que eu saí de Altamira e vim para cá, para Belém, certo? Estou em Belém de meado do começo da década de 60, certo? Eu acho que é isso, tá certo. E nessa época, o Igarapé Altamira, lá no Xingu, na cidade de Altamira, era era um igarapé aí, sabe? Eu não vou dizer que seja limpo, porque dentro do igarapé tem animais e animais cagam, certo? E as fezes contêm protozoários, contêm, sabe, tudo que não presta. Não é que não presta, porque tem uns micro-organismos aí, tá certo? Que são aí sobreviventes que nem nós na superfície planetária. Porra, bicho. Mas assim, me atirando louco, sabe, nas águas assim, né, do Xingu, tá certo? Ali, digo melhor, do Igarapé Altamira, sabe? Em geral, a gente descia escorregando a bunda, certo? E caindo de quatro dentro d'água. Às vezes ia de cabeça mesmo, correndo o risco de quebrar o pescoço, tá certo? E o pai e a mãe estava em casa cuidando dos afazeres domésticos e o pai estava trabalhando num caminhão, isso na minha realidade, tá certo? Mas deixa eu começar aqui, eu não sei por onde começar. A Guma tá aqui, tá certo? Me espia. Então falei que hoje são 14 de março, tá certo? Eu deixei algumas coisas de ontem. Eu queria falar do Eco, eu queria falar do velho menino burro, mas vamos voltar. Mas eu também queria falar da mulher do Nicolau II, sabe? Que aí, sabe, se aproximou assim de uma maneira, ela conservadorona, certo? Como diz aí o pessoal, conservadorista, conservadoristana, sei lá como é que eu posso chamar essa mulher. A mulher do Nicolau II, sabe, que o pessoal diz que ele morreu assassinado, eu não sei se foi pelos bolcheviques, eu não sei como é que foi isso aí. Mas o fato é que houve um cara, sabe, uma iminência parda, como dizem os outros aí, sabe, como esse Golbery do Couto e Silva foi uma iminência parda, amigo do Hélio Gaspari, certo? Amigo não, porque ele não era amigo, ele era superior, tá certo? O Gaspari que era lambisaco dele, tá certo? E se apropriou dos cadernos dos escritos, do Golbery, sabe? Não sei mais, das anotações dele, sabe? Tipo assim, um caderninho do Augusto Heleno, tá certo? Que fumou com ele. Mas eu vou aí, bicho, olhando pro meu microfone que eu ganhei de presente da minha filha, tá certo? Tentando que melhorar o áudio do meu som aqui, sabe? Do meu smart, pra fazer aí um vídeo aí com uma qualidade mínima, certo? Porra, bicho, mas aí se eu vou falar do Humberto Eco quando eu for pra dentro do celular, se o tempo der, porque já são 2 minutos de vídeo. Mas eu queria falar antes de mais nada aqui, sabe? Eu queria me aproximar aqui de um assunto aí, sabe? 2 vídeos, porque assim, bicho, para tornar. O Horta, sabe, ele tem um papel aí, sabe, de ficar assulando as pessoas, sabe? De ficar, sabe, atormentando, sabe, aí as pessoas que produzem vídeo, tá certo? Ele foi um cara que fez doutorado, rapaz, sabe? Mas só que tem um negócio, eu conversava com um amigo que eu tenho lá em Castanhal, sabe? Que essa questão aí da academia, quando se vai fazer uma pesquisa, desenvolver um projeto de pesquisa, sabe? Não se pode abarcar o mundo com as pernas, sabe? Como querem os filósofos, tá certo? Os filósofos, os ensaístas, tá certo? Tipo, de manhã cedo, Sócrates saía de casa sem tomar café, ia pra feira, sabe? Pro mercado ali, sabe? E ali, sabe? Com o prestígio que ele tinha, pegava ali uma xícara de café, o pessoal dava. Mentira que na época não havia café para aquelas bandas, talvez houvesse vinho. Eu não sei qual é a beberagem, sabe? Que esse pessoal daí de fora, sabe? Tirando aqui o pessoal do Brasil, aqui o pessoal aqui da América do Sul, dos colombianos. Me parece que o café veio da África, quero dizer, tá certo? Mas assim, o fato é que de manhã cedo, sabe, nós aqui brasileiros, tá certo? E a, a primeira coisa que se faz de manhã cedo é tomar café, rapaz, sabe? Tomar café. Os antigos tomavam café com macaxeira, tá certo? Ou com ali, sabe? Com inhame, com batata doce, essas coisas assim, produto agrícola, certo? E depois chegou o trigo, então se fez o pão, tá certo? E se toma então hoje café com pão com manteiga, tá certo? Outros misturam outras coisas, outros tomam aí, sabe? Faz uma engrolada no liquidificador, tá certo? De frutas e não sei mais o que, mas o fato é que eu não sei bem o que é que Sócrates tomava quando ele ia lá pro mercado, sabe, para começar o dia dele, sabe, ainda com remela nos olhos, puta que pariu. Aí, rapaz, o fato é que
assim, mas ele era filósofo, perguntasse o que quiser. Ele era, como o pessoal chama hoje, um tal de polimata, tá certo? Um cara de muitos assuntos, tá certo? O Sócrates, ele falava sobre tudo. Aí quando veio aí o mundo acadêmico, o mundo da ciência, tá certo? Para aí, sabe, para fazer as pesquisas e produzir tecnologias, e hoje o assunto que eu quero afundar aqui é um pouco sobre essa direção do ser humano. O Jânio de Freitas aí, um jornalista, sabe, falou que o homem desde quando, sabe, pegou uma pedra, poliu, tá certo? Nunca mais ele parou de polir as coisas, certo? Ou seja, de produzir, sabe, tecnologias, tá certo? Tecnologias é para o bem e para o mal, como ele disse também. Ele falou a palavra ensandecida, tá certo? Saudável e ensandecido, tá certo? São as duas opções que a gente tem, tá certo? Ou a gente vai pelo caminho saudável, ou vai pelo caminho aí, sabe, da fúria, sabe, dos ensandecidos, dos loucos. Mas eu volto para o Jânio de Freitas logo mais aí, sabe? Quando já são 5 minutos de vídeo, é um sexto, sabe? Do tempo desse vídeo que eu quero fazer para hoje, sexta-feira. Mas assim, o que eu falava do Horta, e o Horta, sabe? Tem um negócio assim, sabe? De querer controlar aí a voz, rapaz, a voz e a opinião, sabe? Ele acha que só ele, historiador, tá certo? E porque tem doutorado, é que pode comandar, rapaz, sabe? Melhorar o senso comum dele próprio e das pessoas, sabe? Ele pode combater a desinformação, mas eu protesto, reclamo e vou fazendo aqui meu trabalho de desinformação, de produzir enfrentamento à desinformação também. Que, porra, para com isso aí, Horta, vamos somar aqui. Mas eu quero fazer uma crítica para ti. Tu tens os teus aperfeiçoamentos, aí, rapaz, sabe? Ali de maneira afunilada, era isso que a gente conversava, sabe? Quando se vai para um projeto, diante aí de uma multidão de informações que se tem, tá certo? De muitos referenciais teóricos, de uma profusão imensa de referenciais teóricos, de opiniões aí, sabe? De pessoas. Então se escolhe um tema, rapaz, sabe? Teve aí eu comentava isso com o Paulo Lucas, que é um camarada aí, sabe? Que está lá em Castanhal, bem aqui perto, na zona metropolitana de Belém, um gaúcho negão, que queima uma carne, sabe? Só que o cara, quando queimava a carne, sabe? Ele se escondia para comer, sabe? O primeiro queimado era dele, certo? Aí ele tomava com a cerveja dele ali, ele ficava quieto ali, sabe, mastigando. É um cara que adora proteína, acho que até hoje. Eu não sei como é que está essa situação dele hoje. Mas o fato é, rapaz, sabe, que houve um cara, o sobrenome dele era Diniz, ele foi reitor aqui da Universidade Federal do Pará, e a gente comentava assim, sabe, que nessa questão aí da pesquisa, do trabalho de pesquisa científica, o cara estudava uma glândula, salvo engano, uma glândula, sabe, que está aqui no pescoço, que está, sabe, aí, sabe, vinculada ao cérebro, não sei qual é o nome da glândula, sabe, mas ele ia funilando e pegava ali um pedaço da glândula, sabe, para fazer ali o trabalho de pesquisa dele, tá certo? Então não tem essa visão aí, sabe, ampla que tem o filósofo, o ensaísta, certo? E como tinha o Sócrates, certo? O Platão, me parece, ele já vai assim, no caminho mais assim dos afunilamentos. Não, o Aristóteles, sabe, era um cara profuso também, tá certo? E eu me perco, sou da área de afunilamento, com domínios aí na área, sabe, de informações de dados na área do direito, tá certo? E sou aí um cara prolífico na área da literatura, que é estética, que é ampla, sabe, que trabalha os traços éticos, sabe? E assim, sabe? E também tenho uma formação na área da filosofia por conta sabe, da historiografia de pessoas que eu conheço, sabe, conheci, e pessoas cujo pensamento eu alargo, sabe, sabe, com alguma ironia, tá certo? Que acho que é permitido isso, tá certo? E eu não estou fazendo nada demais. E o Horta não pode me dizer aí que eu estou produzindo desinformação. Esse papo de desinformação, ontem o José estava falando assim, citando o Hegel, certo? Que a informação gera ação, tá certo? E a desinformação gera conformação e eu emendo. Ele emendava também a alienação, e eu prefiro esse traço aí, sabe? Que ele cita da alienação. Eu não achei, sabe, alienação no texto. Eu preciso ler esse texto do Hegel, tá certo? E tem muita coisa escrita a respeito disso, mas o fato é que o Horta fala de desinformação, e eu acho que o mundo hoje, sabe, o mundo da ignorância, o mundo que a gente vive, o mundo dos idiotas de Humberto Eco, acho que o Eco falou dos idiotas, aqueles idiotas de aldeia, sabe, que ficam ali esperando o velho com o neto dele passar, sabe, puxando um burro, mas eu vou já falar isso mais ali adiante. Mas o fato é que o Horta, sabe, ele foi por mim procurado hoje, sabe, eu vi um vídeo, ele produziu, hoje é sexta, ele produziu a live de quarta na quinta, tá certo? Eu peguei, fui dar uma bisbilhotada, e ele fala, o tema dele é o que é pós-capitalismo, e eu já vinha tratando desse assunto do pós-capitalismo, pegando ali o que o rei Aragão, sabe, falava, quando ele citava ali, sabe, tratava de questões
mais tecno-medievalistas, eu fiz um vídeo tratando dessas questões, que é justamente esse movimento que faz hoje aí, rapaz, os trumpistas e as pessoas ao redor dele, sabe, o Musk e o pessoal das plataformas aí, ali, sabe, o Zuckerberg, o Bezos e não sei mais quem ali, sabe, esses caras, o Bannon, trabalhando, sabe, trabalhando, como fez aqui o Olavo de Carvalho, sabe, fazendo cabeça de pessoas aí que produziu, o Olavo produziu, sabe, aí, sabe, a prática do bolsonarismo, tá certo? O bolsonarismo, Bolsonaro com certeza assistiu, fez cursos com o Olavo, vai ver que conheceu o Olavo pessoalmente, tá certo? E assim, como era um cara, o Olavo era um cara, me parece, de poucas leituras, ele lia só, segundo diz, as orelhas, sabe, dos livros, ele não teve formação acadêmica, o livro que ele escreveu, sabe, seria caso de ver aí, sabe, como é que foi o discurso dele nesse livro aí, tá certo? Mas ele era um cara de poucos recursos, era um cara que não era de academia, tá certo? Ele não ia, bicho, estudar a glândula, sabe? A glândula do Diniz, sabe? Aquela coisa ali, sabe? Na profundidade, tá certo? Eu acho que também, talvez ele tenha se apegado mais à questão ali dos sofistas e a própria questão ali, sabe? Do trabalho do Sócrates, sabe? Do ensaísta Sócrates, sabe? Essas coisas assim. O cara que fundou sistematicamente o ensaísmo foi como é que chama? Um monte não sei o que aí, depois eu lembro o nome do cara aí. Mas o fato é que o Horta produziu um vídeo falando de pós-capitalismo, certo? E ele vai buscar questões aí, sabe, afundando o modo como o ser humano no mundo, sabe, se pôs depois que ele passou, sabe, a se acomodar, deixou de ser nômade para se tornar sedentário e fundar cidades, e começou a produzir no campo e a produzir nos pastos, tá certo? Produzindo a própria proteína animal, produzindo a proteína vegetal e aquela coisa toda. E houve ali quem se apropriasse, bicho, desses excedentes, tá certo? Do que ia sobrando, em geral era um forçudo, sabe? Um macho alfa de Darwin, sabe? Porra, bicho. E esses caras não pararam, tá certo? E terminaram fundando aí um sistema de reprodução da realidade, sabe? Chamado capitalismo, que se baseia justamente nessa questão da acumulação desses excedentes, tá certo? Onde eles vão no ecossistema de recursos vitais, tá certo? E ali se apropria de uma maneira desgovernada, tá certo? Ali o que ali tem e que se traduz em riquezas. E hoje, segundo eu pude observar, ouvindo outra, sabe, que essa maneira, sabe, foi isso que pelo menos eu entendi quando ele fala de pós-capitalismo, seria esse momento que se vive agora, sabe, em que o sistema ali, sabe, o ecossistema de recursos vitais está blefado, tá certo? E o capitalismo é o causador desse blefe aí, sabe, desse esgotamento aí, tá certo? Aí aparece lá por outro lado o Bob Fernandes, sabe, trazendo um outro cara, tá certo, numa live, sabe, com um jornalista baiano, sabe, que é dono, eu não vou lembrar o nome do cara agora, que é dono de uma rádio lá em Salvador. E ali, sabe, ele estava com mais 4 pessoas, o Bob, tá certo? E ele traz um autor, sabe, chamado o Franco Berardi, que eu preciso depois ver quem é esse cara, onde ele vai também falar de tecnologias. Veja que quando se fala de pós-capitalismo e se vai na direção do ecossistema, se vai falar de tecnologia, tá certo? O Jânio vai falar aqui agora, sabe, que a partir do momento... Primeiro que ele vai discordar do Bob, quando o título do vídeo, sabe, é Tecnologia, dois pontos, ruptura e embates culturais no trabalho, crenças, comportamento, percepções e valores, tá certo? Esse é o título do vídeo, tá certo? A capa do vídeo. E o Bob Fernandes, quando faz a intervenção dele, ele vai na direção do Franco Berardi, que fala de revolução tecno-antropológica, tá certo? No mundo, a partir do momento, sabe, que se pega. Quem falou isso foi o Jânio, sabe? Uma pedra, sabe? Começa a passar a mão ali e a polícia descobre que aquela pedra fica afiada e pode cortar, tá certo? O homem não parou mais, sabe, de de promover essa revolução técnico-antropológica, que vai nessa história aí, sabe, no ecossistema de recursos vitais, tá certo? E extrair aí, sabe, produtos, tá certo? E depois ali mercadorias, tá certo? E dessas mercadorias fazer, sabe, extração da mais-valia pelo fato de essas mercadorias terem sido produzidas por humanos, tá certo? E aí não se para, então me parece que há uma convergência entre o texto do Horta, sabe, do pós-capitalismo, sabe, com essa revolução técnico-antropológica, que vai buscar o rei Aragão, que falou ali, sabe, da temática tecno-medievalista, tá certo? E, de certa maneira, aí, as três visões, sabe, se combinando, quando já são 14 minutos de vídeo, porque todas elas tratam de maneiras de como alguns, sabe, de alguns espertos aí, sabe, se dedicam a fazer extração ali, sabe, extração
dos excedentes da produção e do trabalho, tá certo? Em seu favor, mas individualmente, tá certo? Não se fala aqui em processo civilizatório, tá certo? Aí nessa visão aí técnico medievalista, porque os caras querem justamente voltar, tá certo? Querem fazer retrocesso, querem fazer retrogressão, tá certo? Porra, aí é foda, bicho, tá certo? E o interessante nisso aí, tá certo, é que o Jânio, ele fala assim, tá certo, que a partir da pedra polida se foi avançando, mas chega no momento que é o momento agora, em que se estaciona, sabe, em que pessoas querem conservar o que se tem, sabe, sabe, para o mundo, sabe, estatizar, estático, promover aí, sabe, uma estatificação do mundo, tá certo? Para justamente dizer aí, traduzir conservadorismo, e ficar repetindo aí, sabe, aí ruminando devagar, como faz o boi na sombra, tá certo? Ali, ruminando o capim. É o que quer o Musk, rapaz, o que quer o Trump, o que quer o Bezos, o que quer ali, sabe, esse pessoal aí, o Zuckerberg, tá certo? O Zuckerberg fez um bunker para ele, sabe? Ele com medo de guerra atômica, certo? Ele comprou uma ilha e fez um bunker, fez um mundo para baixo, esquecendo, rapaz, que o planeta pode explodir, rapaz. Hoje o que tem de artefatos aí atômicos, sabe, aí no mundo, sabe, por parte de russos, chineses, estadunidenses e vietnamitas, sabe, ali o Kim Jong sabe? Outro dia eu decorei, foi ontem eu li, sabe? É o Kim Jong-un, certo? Porra. Ele é um cara cheio de bombas, tá certo? Ninguém se mete com ele, tá certo? O Brasil aqui não quer, porque é um país frouxo, tá certo? Porra. Mas o Jânio fala assim, rapaz, que o pessoal fica hoje só repetindo, tá certo? Aí vai para cima e vai para baixo e reproduz aquilo que o rei Aragão falava, sabe? Ali, sabe, do retrocesso medievalista, tá certo? O que se tem hoje, sabe, já é o bastante, então se vai para cima, se vai para baixo, não se modifica muito, ou se modifica, mas sempre ali, sabe, ali, não querendo avançar muito e, sabe, querer aí, sabe, fazer uma produção aí de acordo, tá certo? Então é interessante essa coisa aí, tá certo? E por hora eu deixo essa coisa iniciada dessa maneira. Agora teve uma coisa, como eu falei como eu falei do Horta, tá certo? E eu digo aqui, sabe, que o Horta se equivocou quando ele começou a fazer aí umas anotações sobre o que está acontecendo no Brasil, e os meus papéis viraram todos aqui, tá certo? Porra, bicho, pega é foda, olha. 1, 2 e 3. Mas eu falei assim que o Horta se equivocou. Se equivocou quando falou que aí nessa questão dos golpistas, tá certo? O Xandão pegou a manifestação do Gonê a respeito da acusação que o Gonê fez, sabe? Ele mandou para o Xandão leu, sabe? Mandou de volta para o Gonê depois que ele catou ali a manifestação dos acusados, de 8 acusados, tá certo? E o processo está com data marcada, bicho, para o dia 25, tá certo? Porra, bicho, o bicho vai pegar. Então é assim, sabe? Eu coloquei assim, eu observei assim, sabe? Que as instituições e as instituições judiciárias estão marchando para cima dos acusados com tudo, tá certo? Eu quero voltar, eu volto já aqui, mas quero lembrar que lá nos Estados Unidos também o judiciário está marchando com tudo, mas é para cima, sabe? Sabe de quem? Do Elon Musk, rapaz, sabe? Sabe, lá não tá mole, sabe, pro Doge, sabe, pro Doge Musk, sabe, aí, sabe, o pessoal diz que o Musk, sabe, domina o Trump, eu não sei, tá certo? Mas o fato foi que esse tal de Musk, sabe, partiu para cima do Estado estadunidense, tá certo, e quer destruir tudo, e os juízes estão com o cu trancado porque eles podem ser vítimas também, sabe, dessa desarrumação por decreto que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, tá certo? E aí, uma ação agora que eu vi recente do Judiciário foi a reintegração de centenas de, não sei se vai milhares, sabe, de servidores ali nos Estados Unidos. Não é de milhares, não. Me falaram em 1.500 servidores aí que entraram com ação na justiça, tá certo? E uma juíza lá, sabe, ordenou, sentenciou, sabe, que ali, sabe, se voltasse atrás aí a decisão do Doge, tá certo? E esse pessoal aí, pra mim, rapaz, esses caras estão aí, estão perdendo tempo, sabe? Pra mim, esse tal de Musk, ele deveria ser processado, ele deveria ser preso, tá certo? Então, assim, o que nós temos aí tem ditadura e tem ditadura, certo? Ditadura aí com caixa alta e ditadura com caixa menor, sabe? Entre aspas, tá certo? É o caso do Trump, sabe? O flopador, tá certo? Porra, bicho. Ele e o tal de Musk, tá certo? O Hobbes observava, né, ali na metade, ali, sabe, em 1500, 1600, 1700, tá certo?
que ali os reinos, sabe, ele estava ao redor de Henrique VIII, e que precisavam do Henrique VIII para dominar ali, rapaz, o reino da Inglaterra, sabe? Porra, e ele chamou, sabe, para esse papel que o Henrique VIII teria que desenvolver, tá certo? Era um papel de Leviatã, de um bicho feio, um monstro, tá certo? Para dominar, tirar a liberdade do ser humano, tá certo? Dali, daquela maioria ali, sabe? E ali colher, sabe, ali um suco, um sumo, tá certo? E ali, sabe, produzir a direção, o governo ali, o governo do reino, tá certo? E nesse momento você queria essa figura do Leviatã, esse monstro violento, sabe, que atua em cima dos cidadãos. E os caras nos Estados Unidos, sabe, eles querem, sabe, acorrentar o Leviatã deles lá nos Estados Unidos, tá certo? E exaltar a liberdade de um grupo de oligarcas, sabe, de magnatas aí, em favor de si próprios, em detrimento da maioria. Só que eu acho, bicho, lá nos Estados Unidos são 230 milhões, sabe, de estadunidenses. Tá certo? E lá tem juízes, tem magistrados, tem um pessoal aí, sabe, de castas aí, que não vão deixar mole, eles não vão aceitar, sabe, o assassinato serem levados para patíbulos, sabe? Mas quando, rapaz, patíbulos em praça pública, sabe, por ordem do MUSC, não vão, rapaz, eles não vão aceitar, esses caras vão. A força da lei vai prevalecer, rapaz, eu tenho certeza que isso vai acontecer por lá, tá certo? E eu vou parando aqui em cima dessa questão aqui do MUSC, mas eu falava assim, tá certo? Que essa questão, da mesma forma como o Trump está fazendo lá na Argentina, querendo ser o ditador, digo melhor, lá nos Estados Unidos, querendo ser ditador, lá na Argentina o Milei está fazendo a mesma coisa, rapaz. Ontem eu vi, sabe, uma mulher levando uma cacetada, uma porretada, sabe, de um policial lá, sabe. Os aposentados estão na rua, bicho, sabe, eles não vão parar mais de sair, sabe, de ir às ruas, e o Milei está fumado, eu acho também que lá a justiça vai reagir, se bem que na Argentina lá a coisa é mais complicada, tá certo? E assim, então eu vou saindo daqui dessa questão, tá certo? E vou falando aqui agora do Horta, que eu disse que o Fernando Horta se equivocou, pelo seguinte, tá certo? Essa papelada toda que está sendo promovida contra os golpistas, tá certo? Ela nasceu, primeiro a Polícia Federal produziu ali, sabe, o inquérito, esse inquérito foi para o Xandão, que mandou para o Gonê que devolveu para o Xandão, sabe, Xandão que abriu espaço para manifestação, tá certo? Os caras se manifestaram, os acusados se manifestaram, acusados sem serem réus ainda, tá certo? E se manifestando, a papelada veio para o Xandão, que mandou para o Gonê, e o Gonê mandou de volta para o Xandão, que mandou agora para a primeira turma, viu? Ei, Horta, para a primeira turma, não foi para o plenário, não foi para o plenário do STF, tá certo? No plenário do STF são 11, certo? Mas quem vai julgar esse processo são 5 ministros do STF, a primeira turma. De onde Xandão, que é o relator de toda essa papelada aí, sabe, é um dos membros, sabe, dessa turma, sabe, são 5 membros. Quem preside essa turma é o Zanin. Não é o nome do Zanin, é o primeiro nome dele, hein? Ah, pô, não vou lembrar. Mas assim, tá certo? E o Zanin já marcou prazo, bicho, dia 25 agora de março, tá certo? Vai haver sessões aí, né, a partir do 25, sessões, quantas forem necessárias aí, sabe? Para analisarem primeiro, sabe, se esse processo vai adiante ou não. É o que se chama de admissão da ação penal proposta, tá certo? Essa ação prospera ou não prospera? Se prosperar, vai abrir espaço aí para uma tal de instrução processual, tá certo? E porque eles vão ter que se manifestar, os acusados, de novo, agora com mais profundidade, tá certo? Para no final, encerrando a instrução, haver alegações finais, tá certo? E então aí, sabe, haver o julgamento, sabe, de toda essa papelada aí, sabe, contra os golpistas. Viu, Horta? Então, o julgamento não é no colegiado. O tal de André Mendonça e o Cássio com K estão fora dessa questão aí. Tu disseste que eles teriam que se manifestar e não é verdade. Eu estou te falando isso, Horta, aí, para tu pegar mais leve aí quando falo desse pessoal que quer também fazer luta contra a desinformação, tá certo? Que não seja só através do trabalho acadêmico de mestrado e graduação, tá certo? Tem um pessoal aí da área de humanas aí, sabe, que tem aí apenas graduação, mas que envereda aí, sabe, no mundo da filosofia e da literatura, e nesse ponto aí eles adquirem legitimidade, sabe, para produzir aí, sabe, a informação, para produzir, sabe, ação, para combater a desinformação, sabe, para contrariar a conformação, sabe, e contrariar os alienados também, derrotar os alienados, tá certo? E já são 24 minutos. Eu observei aqui,
que o tal de Gaia também é outro, sabe, que vai se fumar, um deputado federal aí, tá certo? Aí eu disse assim, certo? Onça ao columbre, cutucado com vara curta, tá certo? Esse cara não tem o que fazer. Esse pessoal, rapaz, hoje eu tava vendo um debate, sabe, de um tal de monarca aí, sabe? Esse cara tá nos Estados Unidos, ali refugiado, é a terra do Glenn, do Glenn. Como é o nome do Glenn? Ah, não vou lembrar o nome do Glenn. Mas o Glenn, rapaz, sabe, é um estadunidense aí, sabe, que passou um tempo aqui. Ele é conhecido aí, ele atuou aí no tempo aí, sabe, da divulgação. Como é que chama? Não sei, ele divulgou aí uma documentação secreta aí dos Estados Unidos, tá certo? Ele ajudou a divulgar e fez um cara, um agente de governo se refugiar na Rússia, ele tá lá até hoje, eu não vou lembrar o nome também. Mas eu só sei, Glenn... Ah, não vou lembrar o nome do Glenn. Mas eu só sei que ele é o patrocinador, sabe? É o padrinho do Monark, sabe? Um doido aí, sabe? Um acelerado aí, sabe? Aí um cara, sabe? Que tem um microfone à frente dele, sabe? Mas não sei, sabe? Eu acho que esse pessoal tem dificuldade de fazer o trabalho que eu faço. Eu pego o vídeo do Horta, dou uma ouvida, tá certo? Eu pego o vídeo do Bob, dou uma ouvida, sabe? Faço aí umas conexões aí de temas e vou falando. E vou preenchendo esse tempo aí de 30 minutos de vídeo que é que eu preciso, tá certo? E dessa forma, rapaz, eu chego na posição do Gaia, sabe, um deputado federal lá de Goiânia, sabe, de Goiás, onde ele, sabe, para tipo assim, sabe, para criar cortina de fumaça, sabe, para tirar o sufoco em cima do Bolsonaro, tá certo? Ele não tem o que fazer, rapaz, foi dizer que o Lula é cafetão, tá certo? E que entregou a Gleisi, sabe, ali, sabe, pro Alcolumbre e pro Hugo Mota, tá certo? Vê se pode. E a cara de bundão, sabe, do namorado da Gleisi, rapaz, o Lindenberg, essa porra não prestou. Aí o que aconteceu? O Alcolumbre, sabe, foi para cima do cara, sabe, e já entrou com um pedido aí, sabe, de cassação dele na Câmara Federal. O Alcolumbre é o presidente do Congresso, tá certo? E é um cara assim, sabe, um macho alfa, rapaz, esse é o Alcolumbre, tá certo? Ele é de lá do Amapá, que eu conheço o Amapá, tá certo? Porra, eu morei 6 meses no Amapá. Mas é assim, bicho, tá? Então nós vivemos aí, sabe, um período aí, sabe, o mundo, né, o pessoal do meu meio fala de autoritarismo, fala de protofascismo, fala de fascismo, tá certo? O próprio Jânio estava lembrando, sabe, que da mesma forma como houve ali na década do século, no século XX, no começo do século XX, ali, sabe, se começou ali, uns movimentos, sabe, uns movimentos civilizatórios interessantes, tá certo, onde figuras foram surgindo, tecnologias foram surgindo, como por exemplo o telégrafo, o rádio, não sei mais o que, mas surgiu também, sabe, a figura do Hitler. E o pessoal tem, segundo Jânio, sabe, a mania de desclassificar o Hitler, certo, dizendo que ele foi um cabo do exército, sabe, que tentou, sabe, enveredar no mundo da estética, sabe, não conseguiu, sabe, foi um pintor, um desenhista frustrado, e ele disse que não é verdade isso, sabe, que hoje tem produção, sabe, do Hitler, sendo ali, sabe, exibida e vendida, comercializada lá em Londres, tá certo? E que ele não era esse cara medíocre assim, sabe? Esse cara insensível, esse cara rude, tá certo? Ou esse cara sem arte, tá certo? E que ele tinha algum talento sim, tá certo? Tanto que ele conseguiu fazer aí, sabe, o que ele fez ali, sabe, na década no período da década de 50, tá certo? E ele abusou do autoritarismo porque, sabe, era o que ele podia fazer, os alemães estavam querendo isso, os empresários alemães estavam querendo isso, tá certo? E ele foi para cima, foi cavando e fez o que fez, foi derrotado e é o resultado que nós temos aí, tá certo? Mas o fato é que o nazismo hoje, ele está, sabe, aí sendo aí, sabe, ventilado de novo, tá certo? E aí eu escrevi aqui, sabe, nazismo mostra tua cara, lembrando uma música aí, Brasil mostra tua cara, eu falei aqui, nazismo mostra tua cara, justamente para dizer isso aí, tá certo? Ou o nazismo mostra a tua cara, eu coloquei entre aspas aqui, tá certo? E ele está mostrando, o nazismo está mostrando a sua cara. Lá no próprios Estados Unidos, sabe, com esses arrobos aí, sabe? Como foi que eu anotei aqui a respeito do Hitler, do histriônico? Quem chamou? Foi o Lejeune, sabe, que falou que o Trump, sabe, é um cara... ali, sabe, é um histriônico, entendeu? Mas ele usou uma outra palavra que agora não vem. E eu não sei, sabe, já vou tirando isso aqui que eu já deveria ter tirado, mas é isso, tá certo? Então eu acho que é isso, sabe, são 29 minutos de vídeo, tá certo? E eu acho que eu vou ficando por aqui, eu não sei se eu anotei mais coisas por aqui, não, eu acho que eu já vou tirando daqui isso aqui, tá certo? Então é isso, sabe, eu vou ficando por aqui, digo que meu nome é Ernest, certo?
Amanhã eu volto, amanhã eu venho aqui na direção, sabe? Venho aqui na direção de Guma, aí, sabe? E vou lá pros vídeos ali, sabe? Eu vou falar do Eco, certo? E do Velho Menino e o Burro, tá certo? Para hoje eu não sei como é que eu daria o título deste vídeo, tá certo? Do que foi que eu falei mesmo hoje, assim, sabe? De interessante. Não sei se eu falaria aqui, sabe? Dessa coisa aí do pós-capitalismo, certo? Que porra é pós-capitalismo, sabe? Ou que porra é o técnico antropologicismo, tá certo? Do Franco Berardi, tá certo? Eu não sei para onde é que eu vou, tá certo? Que vídeo, que título eu vou dar a este vídeo, certo? Porra, bicho, eu fico pegando, olha. Mas eu vou achar um caminho, assim, tá certo? Então é isso, sabe? Meu nome é Ernest, tá certo? Sou caboclo falador, falei, tento falar coisas aí, sabe? E produzir reflexões, tá certo? Se eu tivesse um meio aí, sabe, de como trazer, fazer interlocução e trazer comentários, certo? Por hora isso não é possível, tá certo? Mas assim, enquanto não é, eu vou aqui usando unilateralmente. Eu tive uma experiência de rádio, certo? Eu fui locutor de rádio por 30 dias só, certo? Mas fiz a experiência, soube o que é falar ao microfone, sabe? Para uma comunidade, no caso ali o alcance era a cidade de Manaus, na Rádio Tropical FM. Bom dia, tá certo? Bom dia a todos, bom dia.